Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu te procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoar que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, faz de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu te procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Oração de Bezerra de Menezes. Deus, nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos que apelam ao teu infinito amor. Mestre Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais, bons espíritos, dignos obreiros do Senhor. Ouvem nossas preces e derramai as curas sobre a humanidade sofredora,
a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Assim seja. Vamos então nos ligando aos nossos mentores. Vamos nos ligando aos nossos mentores, agradecendo por essa oportunidade de reflexões em nome do trabalho, em nome do Divino Mestre que nos ilumina a todos. Vamos mentalizando a nossa corrente ao centro do salão principal, unindo-nos às equipes que nos dão sustentação nesse trabalho. Vamos iniciando a nossa reflexão de hoje a respeito de um tema importante em que é corrente desde a época em que Jesus esteve pela terra. Dai de graça o que de graça recebeste. Essa é uma lição interessante, uma reflexão do Evangelho que antecede a própria presença de Jesus. Porque mesmo na época de Jesus, houve em muitos momentos, e havia naquele momento em especial, a utilização das faculdades mediúnicas, das questões religiosas, como um meio de sobrevivência, de vida, como um meio de cobrar e de tirar daqueles que estão em sofrimento um pouco das suas riquezas materiais. Como se Deus estivesse ligado a esse tipo de solicitação, a esse tipo de necessidade, para que ele pudesse atender aos doentes. O próprio Jesus nos deixou uma lição muito importante, onde ele diz: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Essa lição é repetida em diversas passagens da Bíblia que trazem para nós esse conhecimento, essa sabedoria a respeito do como nós fazemos a nossa vibração, de como nós fazemos a nossa oração, de como ela chega até Deus e qual é o resultado que isso propõe, se produz. Quando nós pensamos na prece, na oração, Jesus ainda nos disse também: não façais que vos paguem as vossas preces, não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Isto é, abocanham as fortunas. A prece é ato de caridade, é um arroubo do coração. Cobrar alguém que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. Olha que interessante. Será que Deus precisa de intermediários assalariados para que ele possa atuar no planeta? Será que ele dependeu de alguém fazer contribuições para que ele criasse o universo e criasse a nós mesmos? Mas é importante nós entendermos que toda atividade material necessita de recursos também. E mesmo Jesus não criticou aquelas doações, o dízimo, de maneira voluntária. Ele criticou, sim, os maus religiosos que utilizam dessas cobranças para fazer a prece. Não é difícil nós encontrarmos igrejas das mais diversas origens cobrando por preces para isso, prece para aquilo, e aí cobram para fazer essas orações, assim como aqueles maus médiuns, né, que utilizam a sua mediunidade de maneira comercialista e procuram cobrar daquilo que prestam. Mas Jesus já antecipou: dai de graça o que de graça recebestes. O primeiro ponto que nós devemos refletir em relação a esses médiuns é que não é possível, como o próprio Kardec trouxe nas suas obras, com a apresentação, com o aval dos espíritos,
que tudo que é feito aqui na Terra, através da mediunidade, depende primeiro de tudo do plano espiritual. Portanto, qualquer médium que tente atuar de maneira desonesta perderá a sua capacidade de conversar com esses espíritos bons que vêm até nós. E terão muito mais preocupação, pois o que se interessarão em aproximar-se deles serão aqueles espíritos justamente atrasados, que estão em débitos e que procuram se aproveitar daqueles que estão em sofrimento. Portanto, essas questões são importantes. Temos que levar em conta sempre qual é essa necessidade que nós temos da prece e da forma que a cura acontecerá. Uma das reflexões que nós temos que fazer antes de pensarmos na cura é da onde vem a doença. Porque hoje a própria medicina reconhece a existência de inúmeras doenças que são fruto das próprias ações do indivíduo que está doente, seja pela sua forma de pensar, seja pela sua forma de agir, sejam aquelas doenças apenas causadas pela ansiedade, pelo medo. Então, todos nós necessitamos muito tomar cuidado e verificar o que está causando. Boa parte das doenças, muitas das doenças hoje foram provocadas pelo próprio indivíduo. E não dá para nós simplesmente considerarmos que essa doença vai se curar através de um sistema externo. Não basta nós pensarmos que o medicamento, que a cirurgia é suficiente, pois Jesus, em outra passagem em que ele mesmo, sem fazer nenhuma ação, provocou a cura de uma mulher, ele disse, a tua fé te curou. Ele percebeu, tendo sido tocado por essa pessoa que estava doente, e ele não disse que ele havia curado aquela pessoa, como muitos outros casos. Então, novamente nós questionamos se a fé que curou a pessoa, de onde veio a doença. Portanto, a cura não depende mesmo apenas de elementos externos, mas depende muito daquilo que vem de dentro de nós, da nossa fé, da nossa vontade, e também de mudanças de hábito, não apenas hábitos conhecidos pela medicina tradicional, pelas terapias tradicionais, como alimentação, evitar drogas e tudo mais, mas mudanças de hábitos dos sentimentos. Muitas doenças são causadas pelos remorsos, pelas culpas, pelo medo, e, portanto, todos esses sentimentos que são negativos, eles produzem em nós sensações, produzem em nós doenças, e todo esse conjunto de coisas produzido pela nossa mente acaba se transformando numa doença. Cabe a nós, nesse momento, especialmente o momento que o planeta vive, tomarmos as precauções para evitarmos de qualquer maneira, de todas as formas, nos envolvermos nesses sentimentos negativos, nos envolvermos em pensamentos que nos levam à depressão, de tristeza, de mágoa, pois tudo aqui na vida material é passageiro. Até o próprio Jesus passou pela matéria e não ficou. Nós somos verdadeiramente espíritos que necessitamos deste aprendizado, mas não permaneceremos encarnados na Terra. A nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Então, passado a fase de uma existência, passado esse aprendizado, nós retornaremos. Mas aí fica aquela pergunta, Como é que nós podemos fazer para auxiliar, então, na cura? Bom, para nós mesmos, o primeiro ponto é termos fé. Acreditarmos, seja através da terapia material e da espiritual, que muitas vezes atuam juntas, porque a terapia material é necessária. Não podemos abandonar simplesmente os medicamentos e acharmos que pela nossa fé nos curamos. Existem casos, a gente sabe, tem conhecimento, mas não são todos os casos e não são todas as pessoas que conseguem alcançar essa perfeição, vamos dizer assim.
Então nós necessitamos sim dos medicamentos, das terapias terrenas, mas necessitamos também da nossa fé, da nossa vontade. A vontade não é basta, por exemplo, a gente ver um trabalho de cura como esse que nós temos nesta casa, e muitas pessoas entram lá e fazem pedido, olha, eu gostaria que ajudasse esse, aquele outro. E aí nós falamos, olha, ótimo, então faça isso, faça uma oração, entre num horário, assista uma preleção, e as pessoas muitas vezes respondem, mas eu não tenho tempo, mas nesse horário eu nunca posso, mas então faça em outro, é tão difícil arrumar um horário. Veja, será que quando nós nos ligamos a Deus, nós também fazemos isso? Será que nós falamos assim, Deus, resolva meus problemas, tchau, fui, vou para fazer as minhas ocupações aqui, fazer a minha correria e você resolve aí, tá bom? Será que Deus vai se preocupar em nos atender? Afinal, apesar de nós sermos seus filhos, nós necessitamos ser educados, né? Assim como nós educamos nossos filhos e procuramos dar a eles bons exemplos, Deus também nos dá. E Ele nos deu, antes de mais nada, o livre-arbítrio. Então, cada um de nós é responsável pela sua própria cura em todos os campos, seja o campo material, seja o campo moral, seja o campo espiritual. Porque veja, tem conhecimento de curas de Jesus que estavam ligadas a espíritos que desencarnados, é claro, que estavam próximos daquele doente e que com essa atitude acabavam causando as doenças. Então, quando nós procuramos o trabalho, quando nós procuramos a assistência espiritual de cura, nós devemos juntar essa combinação de coisas. Nós devemos procurar a assistência da medicina terrena, nós devemos procurar a nossa fé antes de mais nada, acreditarmos, as orações que nos auxiliem, e nós devemos procurar assistência também no sentido espiritual. Ou seja, esse sentido espiritual não é apenas como a gente ouve falar, as sessões de descarrego por aí, de outras formas de retiradas de espírito com oferendas, não é nada disso. Assistência espiritual parte de dentro de nós antes de mais nada. Vem com o nosso aprendizado, com a nossa humildade, com a aceitação das provas que nós estamos passando. Tudo isso são coisas importantíssimas para a nossa saúde física, material, né, ou espiritual. E ainda tem mais um detalhe importante para a gente refletir. Vejam, a gente tem uma categoria de curadores que são os chamados terapeutas, né? Incluindo medicina, psicologia e todas as formas de terapeutas profissionais. Esses são pessoas que estudaram um segmento, estudaram uma forma de terapia, e não existe só uma, né? Porque nós conhecemos aí dezenas ou centenas de terapias distintas que surtem efeitos em determinado momento para algumas pessoas, para outras não. E conhecemos também que toda essa cura que acontece, ela vem de algum lugar. E muitas vezes pode estar mais perto do que se parece. Por quê? Porque quando nós lembramos, por exemplo, de um médium famoso, José Arigó, ele era uma pessoa comum, ele não era uma pessoa diferente das demais. Ele não fez curso para curar, ele apenas recebia um espírito, tinha uma mediunidade. Muitas pessoas têm mediunidade de cura, que é uma mediunidade um pouco diferente, mas de qualquer maneira tudo isso foi recebido, entre aspas, né, de graça. Foi um dom que veio conosco no nosso nascimento, não foi conquistado através dos estudos. Então, qualquer uma dessas formas de capacidade de curar está dentro desse critério de que não pode de maneira alguma ser cobrada, de forma nenhuma. No entanto, parece que algumas formas que todos nós podemos fazer, todos indistintamente, estão tão próximas e nós nos esquecemos. Quer ver um bom exemplo? Ouvirmos, né? Ouvirmos um amigo, uma pessoa da família que está com problema,
ouvirmos, darmos o apoio a esse companheiro, auxiliarmos ele através de boas palavras, procurando fazer aquilo que está ao nosso alcance. E todos nós somos capazes, independente de sermos terapeutas profissionais, de sermos médium, ou seja, tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para melhorar a condição de um irmão que esteja passando por alguma prova, que esteja necessitado de amparo, de auxílio, é uma forma de terapia, é uma forma de cura que pode ser praticada dentro de casa, na rua, no trabalho, ou seja, é uma forma de caridade simples e disponível a todos, né? O amor, o carinho que provém do coração é o melhor elemento para proporcionar a cura. Muitas vezes, é claro, nós não vamos conseguir curar a matéria, porque nem Jesus curou a todos, mas nós podemos dar conforto ao coração, dar conforto àquele irmão que está necessitado e que através das palavras encontra força, encontra fé, encontra condições de ter uma vida melhor, de passar pela prova de uma maneira mais tranquila, com menos dor, menos sofrimento, apenas pelos nossos atos, por sermos amigos, por estarmos ao lado, por nos oferecermos da maneira que for possível para auxiliá-lo. Tudo isso nós podemos fazer, independente das nossas crenças, independente da nossa condição social, das nossas riquezas materiais. É algo que está ao acesso de todos. Estender o braço, estender uma mão, ouvir as palavras do irmão, pronunciar palavras, ter palavras de afeto, de carinho, de fé, que todos são gestos simples que estão ao nosso alcance e que podem surtir muito efeito por aqueles que estão sofrendo. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz
descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz